Bom, pessoal, esses serão os materiais que nós vamos precisar para o tutorial de hoje. Vou utilizar algumas cores de fio, agulha de 2 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria. Vamos começar a peça de hoje fazendo um nó corrediço e, na sequência, 22 correntes. Depois, pulo 3 correntes. Na quarta correntinha, faço 2 pontos altos. Agora, pulo 2 pontos da base. Na próxima corrente, trabalho 3 pontos altos. Serão 3 pontos na mesma corrente da base. Novamente, pulo 2 correntes e na próxima faço 3 pontos altos. Sigo dessa forma por toda a corrente. Então, assim vai ficar a primeira carreira. Na sequência, nós vamos iniciar a segunda, fazendo 2 correntes. Agora, pego uma outra cor de fio e passo por dentro da alça, formando a terceira correntinha. As 2 sobras de fio, trago aqui para frente e viro o trabalho. Agora, nesse espaço, entre esses 2 grupos, eu vou trabalhar 3 pontos altos com esta nova cor de fio e já escondendo as sobras também. Antes de finalizar este último ponto, nós vamos ficar com 2 alças e vou pegar a cor que estávamos utilizando, no meu caso, a cor amarela. Laço e passo por dentro das 2 alças. Agora, nesse próximo espaço entre os 2 grupos, vou trabalhar 3 pontos altos também, já escondendo a sobra de fio e conduzindo o fio rosa. Antes de finalizar este ponto, eu vou trocar novamente de cor para a cor rosa. Laço,
espaço por dentro e podemos puxar um pouco as sobras de fio para que fiquem os pontos justos. Agora, nesse próximo espaço, eu vou trabalhar 3 pontos altos com a cor rosa. Antes de finalizar o último ponto, vou fazer a troca de cor para a cor amarela. Note que estamos trabalhando intercalando as cores e dessa forma vamos fazer até o final da carreira. Agora, pessoal, aqui na corrente, na terceira corrente, introduzo a agulha e faço um ponto alto apenas. Dessa forma, finalizamos a segunda volta. Para seguir, corto o fio amarelo e vamos continuar apenas com a cor rosa. Faço 3 correntes, viro o trabalho e aqui, nesse primeiro espaço, entre o ponto alto e o grupo de 3 pontos altos, vou introduzir a agulha e vou trabalhar mais 2 pontos. 1 e 2. Agora, para cada espaço entre os grupos de 3 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos, mas vou pegar todos os fios aqui do meio, tá? Então, introduzo a agulha, pegando todos os fios, e agora sim, trabalho 3 pontos altos. E nós vamos seguir fazendo 3 pontos altos para cada espaço entre os grupos e sempre trabalhando dessa forma, introduzindo a agulha para que ela pegue todos os fiozinhos que estão entre esses grupos. Nós vamos seguir dessa forma até o final da carreira.
E aqui, neste espaço, entre o grupo e as correntes da carreira anterior, vou trabalhar 3 pontos altos. Na sequência, vamos seguir para a quarta carreira. Então, vamos iniciar fazendo 3 correntes, viro a peça, e aqui, neste primeiro espaço entre os grupos, trabalho 3 pontos altos. E antes de finalizar esse terceiro ponto alto, vamos introduzir no trabalho mais uma cor. No meu caso, eu vou utilizar a cor azul, faço a troca de cor, deixando uma sobra de fio, laço a cor azul e no próximo espaço, escondendo os fios, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Antes de finalizar o terceiro ponto alto, nós vamos fazer a troca de cor. No próximo espaço, vamos fazer 3 pontos altos. Antes de finalizar o último ponto, faço a troca de cor e sigo intercalando dessa forma por toda a carreira. Note o desenho que vai se formando conforme as repetições. Agora, aqui no final da carreira, faço apenas um ponto alto na terceira corrente da carreira anterior. Após fazer esse ponto, posso fazer a troca de cor aqui no último ponto alto e cortar a cor rosa que estava utilizando. Para a próxima volta, vamos iniciar fazendo 3 correntes, viro o trabalho, aqui neste primeiro espaço, entre o ponto alto e os 3 pontos, vou introduzir a agulha e vou trabalhar 2 pontos altos. E essa carreira, nós vamos apenas usar uma cor. Então, vamos continuar sempre pegando todos os fiozinhos entre os espaços e trabalhando
3 pontos altos, com esta mesma cor de fio, até o final da carreira. Pronto, pessoal. Agora nós vamos novamente repetir o mesmo padrão, tá? Então, nós vamos crescer a nossa peça até que fique do tamanho desejado. Após fazer algumas carreiras, a minha peça ficou dessa forma. E aqui você pode utilizar esse ponto para fazer diversas peças. Agora vou mostrar como fazer o acabamento destas sobras de fio, que de forma bem simples, pego a agulha de tapeçaria e passo por dentro da cor de fio que eu desejo esconder a sobra. Eu não cortei o fio do novelo ainda, tá? E eu continuo fazendo isso com todas as sobras. Para o acabamento, eu vou utilizar ponto baixo e vou contornar toda a peça, de forma bem simples. Inicio fazendo uma corrente, introduzo a agulha dentro do ponto alto, dessa forma, e aqui dentro do ponto, faço 2 pontos baixos. E isso eu vou fazer em cada carreira. Introduzo a agulha e trabalho 2 pontos baixos. Então, vou continuar trabalhando 2 pontos baixos por toda a lateral.
Aqui na ponta eu fiz 3 pontos baixos e vou seguir fazendo ponto baixo. Então, aqui dentro deste grupo, faço um ponto baixo e nas correntes trabalho 2 pontos. No final, a peça vai ficar mais ou menos dessa forma. E para a nossa peça em crochê de hoje, você vai precisar de 2 peças iguais, tá? Então, aqui eu vou deixar uma sobra de fio aqui na minha segunda peça para fazer a união das partes. Depois, faço um acabamento com a agulha de tapeçaria, bem simples. Com as 2 peças prontas, eu vou colocar verso com verso e com esta sobra de fio, vamos fazer a união das partes. Introduzo a agulha pegando apenas as alças de dentro dos pontos. Começo aqui pelos 3 pontos baixos no ponto do meio. Passo a agulha e todo o fio. E sempre vou introduzir a agulha na mesma direção. Aqui no primeiro ponto, eu passo 2 vezes. Vamos dar início fazendo o nó corrediço e, na sequência, 18 correntes.
Depois vamos fazer mais 5 correntinhas. E na sequência, vamos pular 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na sexta corrente, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto para cada corrente da base. Terminamos então a primeira carreira. Na sequência, vamos fazer 3 correntes, viramos o trabalho e vamos fazer um ponto alto no segundo ponto. Trabalharemos um ponto alto para cada ponto da base. Finalizada a segunda volta, vamos fazer 3 correntes, viramos a peça, pulamos o primeiro ponto e no ponto seguinte vamos fazer um ponto alto e vamos seguir fazendo carreiras de ponto sobre ponto até a carreira de número 17.
Pronto, pessoal, finalizei aqui a minha peça com 17 carreiras. E aqui eu vou fazer a medição dessa peça, tá? E você pode fazer essa base do tamanho que você preferir. Caso você queira aumentar aqui no início, você vai aumentar de 3 em 3 correntinhas e depois subir mais 5, tá? Então, a minha peça ficou com mais ou menos 17 centímetros e meio por 9 e pouquinho, tá? 9 centímetros. Para a próxima volta, eu iniciei fazendo 3 correntes e depois vamos fazer uma sequência de 5 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 6 pontos, contando com as correntes. Agora que finalizei os 6 pontos, eu vou trabalhar 7 correntinhas. Agora pulo 7 pontos aqui na base. No ponto seguinte, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base até o final. Vamos ficar com 6 pontos aqui. Na sequência, nós vamos continuar fazendo 3 correntes, viro a peça, trabalho um ponto alto para cada ponto da base e também na parte das correntes. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto da base e também para cada corrente. Pronto, pessoal, agora nós vamos finalizar essa parte do nosso trabalho fazendo uma correntinha. Vamos cortar o fio
e fazer um acabamento da peça com a agulha de tapeçaria. Agora, vou fazer o nó corrediço e novamente trabalhar 18 correntes mais 5, como fizemos no início da primeira base. Então, fiz aqui 18 correntes, faço mais 5 correntinhas, laço a agulha, introduzo na 18ª corrente e faço um ponto alto. E vamos seguir da mesma forma que a primeira carreira da base anterior, fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Aqui no finalzinho, nós vamos cortar o fio, fazer uma correntinha. E vamos trabalhar com uma outra cor de fio. Então, vou introduzir a agulha aqui na corrente inicial. Vou trabalhar com a cor verde. Vou deixar uma sobra de fio. Faço 3 correntinhas. Laço, pulo os 2 próximos pontos. No ponto seguinte, introduzo a agulha e trabalho 3 pontos altos aqui no mesmo ponto da base. Após fazer os 3 pontos altos, eu laço a agulha, pulo 2 pontos e faço 3 pontos altos no próximo ponto. Novamente, laço a agulha, pulo 2 pontos e sigo fazendo 3 pontos altos. Então, vamos seguir com esta sequência até o final da carreira.
Chegando aqui no final, eu corto o meu fio, faço uma correntinha, deixando uma pequena sobra para o acabamento. Mudo para uma outra cor, deixo uma sobra de fio, laço aqui dentro da primeira corrente, dentro do primeiro espaço, faço 3 correntinhas, volto no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Vamos ficar com um total de 3 pontos aqui neste primeiro espaço. Laço, pulo os 3 pontos da base, venho no próximo espaço e trabalho 3 pontos altos também. Sigo com a sequência até o final da carreira. Aqui no final da carreira, vamos introduzir a agulha no último ponto alto e fazer um ponto alto. Faço uma corrente, corto o fio, deixando uma sobra. Agora vou utilizar mais uma cor de fio. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto, na terceira correntinha. Vou pegar essas 2 alças aqui da corrente. Vou buscar o meu fio, deixando sempre uma pequena sobra. E aqui faço 3 correntes. Laço, e assim como na segunda volta, nós vamos fazer esta repetição de 3 pontos altos dentro de cada espaço. Então, aqui nós vamos crescer a nossa peça, sempre repetindo a segunda e a terceira carreira. Então, aqui nesse último espaço, entre os 3 pontos altos e o ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer o meu último ponto, o meu último grupo, perdão, de 3 pontos altos, finalizando a quarta volta, faço uma corrente, corto o fio deixando uma sobra. Nós vamos crescer a nossa peça desta forma. Para fazer o acabamento dessas sobras de fio, é bem simples. Com auxílio da agulha de tapeçaria, você vai introduzir a agulha no último grupo da mesma cor e vai passar o fio por dentro desse grupo.
No final, vai ficar dessa forma. E aqui para a minha peça, eu fiz um total de 16 carreiras. Se você está gostando do tutorial, não esqueça de deixar o seu like. Essa peça ficou medindo, em média, 15 centímetros. Para unir uma peça com a outra, você pode contornar a peça com ponto baixo, que eu já mostrei aqui no canal, e também você pode utilizar cola de silicone e fazer essa colagem aqui que eu estou mostrando, tá? Você pode utilizar cola de silicone ou até mesmo cola instantânea. Nós vamos iniciar fazendo o nó corrediço e na sequência 20 correntes. Aqui na descrição eu vou deixar um múltiplo dessa peça, tá? Qualquer coisa você pode perguntar também nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Após finalizar as 20 correntes, nós vamos pular 3 correntinhas. Na quarta, vou inserir a agulha dessa forma. E aqui vamos trabalhar 2 pontos altos. 2 pontos altos na mesma corrente da base. Na sequência, vamos fazer uma corrente e aqui vamos pular 3 correntinhas. Uma, duas, três. Aqui na quarta, introduzo a agulha nessa alça de baixo da corrente e vou fazer 3 pontos altos na mesma corrente. Sigo fazendo uma corrente e aqui na base vamos pular 3 correntes. Na quarta correntinha, introduzo a agulha e trabalho 3 pontos altos. Faço uma corrente e agora chegamos aqui perto do finalzinho e vamos continuar dessa mesma forma até alcançar o final deste cordão com correntes.
Pronto, pessoal, ficamos com um total de 5 grupos. Agora faço 3 correntes, venho aqui no mesmo ponto, na última correntinha, e vou fazer 3 pontos altos. Faço 3 correntes, volto na mesma correntinha da base e trabalho mais 3 pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui paralelo a este ponto, que está os 3 pontos altos, e trabalho 3 pontos altos. Após fazer a correntinha, trabalho 3 pontos altos, aqui neste ponto, paralelo ao grupo com 3 pontos altos. Sigo desta forma até chegar no primeiro grupo. Para seguir, faço 3 correntes e no mesmo espaço onde iniciamos, trabalho 3 pontos altos. Faço 3 correntes. Podemos fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha ou um acabamento com a agulha de tapeçaria, que mostro na próxima volta. Na sequência, faço uma correntinha, corto meu fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. Com a agulha de tapeçaria, vou esconder essas sobras de fio aqui por trás da peça. Com uma outra cor de fio, eu vou fazer o nó corrediço. Vou introduzir a agulha neste espaço. E aqui vou trabalhar 3 correntes. Agora volto neste primeiro espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Na sequência, faço uma corrente e no espaço seguinte trabalho 3 pontos altos. Após fazer os 3 pontos altos, faço uma corrente, vou para o próximo espaço e trabalho 3 pontos altos.
Faço uma corrente, venho para o próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para esse seguinte espaço, trabalho 3 pontos altos. Agora faço 3 correntes, volto no mesmo espaço trabalhado e faço mais 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou para o espaço seguinte, inicio fazendo 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma corrente de separação e 3 pontos altos para cada espaço, separados por uma corrente. Aqui nesta quina, nós vamos fazer 3 pontos altos. Agora faço 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma correntinha de separação. No próximo espaço, vamos trabalhar 3 pontos altos. Na sequência, vamos fazer 3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Agora, vou deixar uma sobra de fio para fazer o acabamento. Antes eu faço uma corrente e você pode fechar aqui com um ponto baixíssimo ou fazer o acabamento com agulha de tapeçaria. Para a carreira de número 3, eu vou iniciar fazendo o nó corrediço. Introduzo a agulha bem aqui neste espaço e faço 3 correntes. Agora, nesse mesmo espaço, vamos fazer mais 2 pontos altos. Faço uma corrente e vamos seguir como anteriormente. Quando chegar nas quinas,
eu volto. Aqui em todas as quinas, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, separados por 3 correntes, e novamente mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Após fazer o leque, faço uma corrente. Agora, entre os leques, eu vou trabalhar um grupo com 3 pontos altos no mesmo espaço. E depois sigo como anteriormente. Aqui na última volta eu vou fazer o acabamento com agulha de tapeçaria, e esse mesmo acabamento você pode repetir nas carreiras anteriores. Agora continue com a sequência até obter o tamanho desejado da sua peça. Eu farei mais 2 carreiras, mas você pode fazer quantas preferir. Fiz 2 peças iguais e na sequência nós vamos unir estas 2 peças. E para isso você pode unir na vertical, assim, nesse formato, ou nesse formato, tá? Eu vou unir no primeiro formato, deixando esta parte de cima para abertura. Então, com a mesma cor de fio que finalizei essa última volta, eu vou fazer o nó corrediço. E vou introduzir aqui bem neste primeiro espaço. Aqui faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então, introduzo aqui nos 2 primeiros pontos, afastando uma das 2 partes. Para poder visualizar melhor, pego as 2 alças de cima do ponto e faço ponto baixo. Continuo no próximo ponto,
pegando as duas partes, faço ponto baixo. Aqui no espaço da corrente, também faço ponto baixo e prossigo dessa forma até chegar lá na primeira quina. Aqui nesta quina, dentro deste espaço, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Depois, sigo normalmente fazendo um ponto baixo para cada ponto. E na próxima quina, dentro do mesmo espaço, também trabalho 3 pontos baixos. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, fiz uma corrente, deixo uma sobra de fio para acabamento e com a agulha de tapeçaria vou esconder esta sobra de fio aqui por trás da peça. Aqui eu vou utilizar uma miçanga para o fechamento, mas você pode utilizar um botãozinho da sua preferência. Vou introduzir aqui bem na terceira volta, nesse grupo do meio. Então, fiz a colocação da miçanga. E agora aqui na parte de trás, eu vou introduzir a agulha entre esses dois grupos para fazer a alcinha do botão. Faço nó corrediço, deixo na agulha, introduzo neste espaço do meio. E aqui você vai fazer a quantidade de correntes que você vai precisar para a sua peça. Eu vou trabalhar em torno de 12 a 15 correntinhas. Nós podemos ir fazendo as correntinhas e medindo para ver se o tamanho já está suficiente.
Após fazer o ponto baixíssimo, é só fazer o acabamento. Finalizada a nossa peça em crochê de hoje, que pode ser um porta-celular ou porta-óculos, lembrando que você pode aumentar essa peça até obter o... Nós vamos iniciar a peça de hoje, deixando uma sobra de fio e faremos o nó corrediço. Na sequência, vamos fazer 24 correntes e para aumentar ou diminuir essa peça, você pode adicionar de 4 em 4 correntes. Agora que já terminei as 24 correntinhas, nós vamos trabalhar mais 3 correntes. Vou laçar o meu fio e vou introduzir a minha agulha na quinta corrente. Então, pulei 4 correntes aqui no início e na quinta faço o ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada corrente da base. Pronto, pessoal, fiz aqui os 24 pontos altos, contando com as correntes. Agora aqui no último ponto faço mais um ponto alto. Bem no último ponto. Na última correntinha, vamos ficar com 2 pontos. Agora vamos virar o nosso trabalho. Pulo essa última correntinha, venho aqui no ponto seguinte, introduzo a agulha e trabalho um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto paralelo. Então, venho aqui no próximo ponto, introduzo a minha agulha, já escondendo o fio, e faço ponto alto. Desse outro lado da corrente, nós vamos também ficar com 24 pontos, tá?
Pronto, pessoal, bem aqui no início, na correntinha, nós vamos fazer mais um ponto, que vai dar o 24º ponto deste lado, tá bom? Então, de ambos os lados, temos 24 pontos. Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui na terceira corrente inicial. Depois de introduzir a agulha, vamos fazer um ponto baixíssimo, fechando essa primeira volta. Para iniciar a segunda volta, vamos começar fazendo 3 correntes. Agora, aqui neste mesmo ponto, bem na terceira correntinha, vamos trabalhar mais 2 pontos altos. 2 pontos no mesmo espaço. Vamos pular 2 pontos altos da base, ó, 1, 2. No terceiro ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Laço o fio e pulo 2 pontos altos, 1 e 2. No próximo ponto, introduzo a agulha e aqui vamos trabalhar 5 pontos altos. Então, serão 5 pontos altos no mesmo ponto da base. Fiz, então, meu segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto no mesmo espaço e quinto e último ponto. Após fazer esse leque, nós vamos pular 2 pontos da base e no seguinte faremos ponto baixo. Laço o fio, pulo 2 pontos da base e no próximo trabalho 5 pontos altos. Novamente, faremos 5 pontos altos no mesmo espaço. Após finalizar os 5 pontos, pulo 2 pontos da base, no ponto seguinte faço ponto baixo. Laço o fio, pulo 2 pontos da base, no próximo trabalho 5 pontos altos. Após os 5 pontos, pulo 2 da base e faço ponto baixo. Laço, pulo 2 pontos. Aqui, ó, 1, 2. No próximo, faço 5 pontos altos no mesmo ponto. Então, nós vamos seguir com esta sequência por toda a volta, tá? Antes de finalizar esta volta, nós vamos voltar para terminar esta carreira. Pronto, pessoal, terminamos a segunda volta e aqui no final dela vamos contar 2 pontos e vamos introduzir a agulha bem aqui onde iniciamos, onde fizemos 2 pontos altos. E aqui no mesmo espaço nós vamos fazer mais 2 pontos altos para ficar com um total de 5 pontos, contando com as correntes. Então, após trabalhar os 2 pontos altos, vou introduzir a agulha na terceira correntinha inicial e aqui vou fechar esta volta com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a terceira volta fazendo uma corrente e um ponto baixo aqui na correntinha, ó. Então, este será o primeiro ponto da terceira volta.
E este ponto nós vamos marcá-lo. Então, eu vou colocar um marcador aqui no primeiro ponto baixo. E depois vamos contar 2 pontos. E aqui, no ponto baixo da carreira anterior, nós vamos fazer 5 pontos altos. Um ponto. Vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto baixo. E nós vamos seguir fazendo 5 pontos altos bem aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior. Faço o segundo ponto, terceiro, quarto ponto e quinto ponto no mesmo espaço. Depois de fazer esses 5 pontos, nós vamos pular 2 pontos aqui na base e aqui, ó, no ponto do meio do leque anterior, faço um ponto baixo. Laço, pulo 2 pontos da base e em cima do ponto baixo, introduzo a agulha e trabalho 5 pontos altos. Após fazer os 5 pontos, pulo 2 pontos da base e faço um ponto baixo. Pulo 2 pontos, e em cima do ponto baixo, trabalho 5 pontos altos. E nós vamos seguir dessa forma por toda a volta, tá? Sempre pulando 2 pontos, fazendo o ponto baixo bem aqui no meio do leque ou concha da carreira anterior. Pulo novamente 2 pontos e faço 5 pontos altos em cima do ponto baixo da carreira anterior. Pronto, pessoal, aqui no finalzinho vai sobrar 2 pontos, a gente vai pular esse ponto, introduzir a agulha bem aqui no primeiro ponto baixo e finalizar com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, vamos fazer 3 correntes. Se você achar necessário, pode colocar o marcador na terceira correntinha. Vou laçar o meu fio, introduzo a agulha bem aqui onde fiz o ponto baixíssimo
E aqui vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Aqui, então, no mesmo espaço, temos 3 pontos. Pulo 2 pontos da base e faço um ponto baixo. Laço, pulo 2 pontos e em cima do ponto baixo, vou trabalhar 5 pontos altos. E vamos continuar dessa forma, que é a mesma lógica da segunda carreira, tá? Que foi a nossa primeira carreira do ponto concha. Então, vamos prosseguir com a nossa peça, fazendo 5 pontos altos em cima do ponto baixo e um ponto baixo no ponto do meio do leque de 5 pontos altos, tá? Então, aqui eu termino o leque de 5 pontos, pulo 2 pontos e faço o ponto baixo. Prossigo dessa forma por toda a volta. E para finalizar essa volta, nós vamos pular 2 pontos e bem aqui no início, vamos introduzir a agulha e completar essa concha fazendo mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui no mesmo espaço, vamos ter 5 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais. Para fechar a volta, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto, nesse ponto que fizemos o ponto baixíssimo, e vou seguir com a mesma lógica da terceira corrente, da terceira carreira, perdão, que fizemos aqui na nossa peça, que é a segunda carreira de ponto concha, tá? Então, demos início aqui com um ponto baixo. Agora, aqui em cima do ponto baixo, vamos fazer 5 pontos altos. E vamos seguir com essa lógica por toda a peça. E essa peça é super versátil. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Tanto da base como também do comprimento. Então, eu vou seguir com o meu trabalho até que fique com a altura desejada. Após alcançar a altura desejada da sua peça, aqui no final eu vou fazer o acabamento. Então, eu corto o meu fio, deixando uma sobra. E com a agulha de tapeçaria, vamos simular aqui o ponto. E caso você queira, você pode finalizar essa peça fazendo um ponto baixíssimo, tá? Então, venho aqui, ó, vou pular o ponto baixo, venho no ponto seguinte, introduzo a minha agulha, levando o fio lá para trás. Depois, volto no último ponto, passo toda a minha agulha com o fio. E agora, vou introduzir a agulha no ponto que eu havia pulado, que no meu caso é o ponto baixo. Espero que você tenha gostado do resultado das nossas peças em crochê de hoje, que são ideias de bolsinhas ou case para celular.
Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e também inscrever-se aqui no Finalizada a canal. nossa peça em Muito crochê de obrigada por hoje, ficar que até pode aqui ser um e até o próximo porta-celular vídeo. ou Um grande porta-óculos, abraço! lembrando que